que é presença? Nós convencemos por nossa presença. Walt Whitman foi quem disse isso. Nós a reconhecemos quando sentimos e quando vemos, mas a presença é difícil de definir. Por outro lado, a maioria de nós é exímia em descrever sua ausência. Eis minha história, uma dentre muitas. Eu estava fazendo doutorado e, como queria me tornar professora, resolvi me lançar no mercado de trabalho acadêmico no outono de 2004. Se um estudante de doutorado em psicologia social tiver sorte, seu orientador fará com que estreie em uma pequena conferência anual frequentada pelos melhores psicólogos sociais do mundo. O estudante, vestindo o que há de melhor em trajes acadêmicos, tem a oportunidade de se misturar a professores veteranos, muitos de grandes universidades respeitadas por suas pesquisas, que poderão vir a contratá-lo no ano seguinte. Os professores veteranos, trajando suas roupas do dia a dia, têm a oportunidade de sondar novos talentos, mas a maioria está ali apenas para colocar o papo em dia. Em certo sentido, os estudantes ensaiam para esse momento durante os 4 ou 5 anos inteiros que culminarão nele. Eles chegam preparados, prontos para sintetizar seu programa e os objetivos de pesquisa em exíguos 90 segundos, breves o suficiente para prender a atenção do público sem acidentalmente mostrar desrespeito por consumir demais seu tempo. Eles chegam munidos de um discurso que se conhece dentro e fora do mundo acadêmico, como venda de elevador. Uma apresentação tão sucinta que possa ser feita durante uma viagem de elevador. Minha ansiedade com essa conferência desafiava todas as dimensões cabíveis. O encontro começou num salão de conferências de um hotel. Subindo para o jantar de abertura, tomei o elevador no saguão junto com 3 pessoas, todas figuras consagradas na minha área acadêmica e que eu idolatrava havia anos. Sem se apresentar, um dos professores, que era de uma prestigiosa universidade em que eu adoraria trabalhar, disse calmamente: Ótimo, estamos no elevador. Vamos ouvir seu projeto. Meu rosto esquentou, minha boca secou, hiperconsciente de que não apenas um, mas 3 acadêmicos famosos estavam confinados comigo naquele espaço minúsculo. Comecei minha venda, ou melhor, as palavras começaram a pular da minha boca. Ao final da primeira frase, soube que tinha começado totalmente errado. Ouvi dizendo coisas assim como: então, espere, antes que eu explique essa parte. Eu mal conseguia acompanhar minha narrativa. E quando a consciência do meu fracasso iminente bateu, a capacidade de pensar em qualquer outra coisa, além da minha ansiedade esmagadora, foi embora. Certa de que estava matando minhas chances em não apenas uma, mas em 3 faculdades. Desculpa. E também nas faculdades onde seus colaboradores mais próximos trabalhavam, entreguei-me ao pânico. Para tudo eu tinha uma ressalva. Ficava tentando recomeçar. Não havia a menor chance de concluir minha apresentação durante o tempo necessário para chegarmos ao 20º andar, onde o jantar seria servido. Meus olhos disparavam de um ídolo ao outro buscando algo vislumbrante de compreensão, alguma microexpressão de apoio, aprovação ou empatia. Alguma coisa, qualquer coisa, por favor. As portas finalmente se abriram. 2 dos passageiros logo escaparam cabisbaixos. O terceiro, aquele que me incitara a vender meu peixe, cruzou o limiar do elevador para pisar no solo firme, parou, virou para mim e disse: essa foi a pior venda de elevador que eu já ouvi. E seria aquilo, no rosto dele, a sugestão de um sorrisinho afetado? As portas se fecharam. O elevador desceu e me levou diretamente de volta ao saguão. Apesar da crítica inequívoca, senti uma tênue, porém efêmera sensação de alívio. Então a ficha caiu. O que eu tinha feito? Como não consegui dizer ao menos uma frase inteligente sobre o
tema que vinha estudando havia mais de 4 anos. Fora do elevador, meu discurso de vendas ensaiado começou a retornar à lembrança, transpondo uma bruma difícil e retomando uma forma reconhecível. Ali estava ele. Eu tive vontade de subir de novo, ir atrás dos professores e pedir uma segunda chance. Em vez disso, passei os 3 dias seguintes da conferência voltando mentalmente àquele momento, remoendo as várias formas como eu deveria ter discursado, sofrendo com menosprezo demonstrados pelos meus 3 companheiros de elevador. Fiquei dissecando a lembrança implacavelmente e jamais me esquecendo de que não só deixei de me representar, como também deixei de representar meu orientador, que tinha passado vários anos me instruindo e investir a sua reputação ao me levar àquela conferência. O fracasso de 90 segundos se repetia no meu cérebro num looping eterno, me assombrando. Permaneci aqueles 3 dias na conferência, mas não estive presente de fato em nenhum deles. Contei meu suplício à minha boa amiga Elizabeth, que disse: "Ah, o espírito da escada." "O quê?" Então ela me contou uma história que tinha ouvido em suas aulas de filosofia na graduação. Denis Diderot, um filósofo e escritor francês do século XVIII, estava num jantar, envolvido num debate sobre um tema que dominava. Mas talvez estivesse fora de si naquela noite, um pouco constrangido, distraído, temeroso de parecer tolo. Ao ser desafiado sobre determinado tema, ele não conseguiu achar as palavras e se viu incapaz de articular uma resposta inteligente. Logo depois, deixou a festa. Uma vez lá fora, ao descer a escada, ele continuou a remoer aquele momento humilhante em sua mente, buscando em vão a réplica perfeita. Ao chegar ao pé da escadaria, achou. Será que ele deveria dar meia volta, subir a escada e retornar ao jantar para fazer sua réplica espirituosa? Claro que não. Tarde demais. O momento, e com ele a oportunidade, havia passado. O arrependimento dominou. Se ao menos tivesse tido a presença de espírito de encontrar aquelas palavras quando precisara delas. Refletindo sobre aquela experiência em 1773, Diderot escreveu: "Um homem sensível como eu, oprimido por uma objeção levantada contra ele, fica confuso e só consegue voltar a pensar com clareza ao atingir o pé da escada." Assim ele cunhou a expressão "o espírito da escada." Os alemães o chamam de Treppenwitz. Não sei como se fala essa palavra em alemão. Em inglês tem sido chamado de elevator wit, sagacidade do elevador, que tem uma ressonância sentimental para mim. Meu termo favorito é afterwit, sagacidade atrasada. Mas a ideia é a mesma, é a observação insensível que nos ocorre tarde demais. É o retorno bloqueado, a réplica órfã, e que traz consigo uma sensação de arrependimento, decepção e humilhação. Todos queremos uma segunda chance, mas jamais a obteremos. Aparentemente, todos já viveram momentos como o meu passado no elevador da conferência, mesmo filósofos franceses do século XVIII. Rajev, um dos primeiros espectadores a me escrever após a publicação na minha palestra do TED, descreveu assim um dos momentos. Em muitas situações da vida, não senti que dei tudo de mim e que pus todas as cartas na mesa, por assim dizer. E isso sempre me ocorre depois quando as analiso repetidas vezes na minha cabeça e acaba me levando à sensação de fraqueza e fracasso. A maioria de nós tem sua versão pessoal dessa experiência. Após uma entrevista de emprego, um teste para um papel, um encontro romântico, a proposta para um projeto, uma manifestação numa reunião ou aula, uma discussão com alguém num jantar. Mas como foi que chegamos lá? Provavelmente estávamos preocupados com o que os outros pensariam de nós.
mas, acreditando que já sabíamos o que pensavam, sentindo-nos impotentes e também consentindo em tal sensação, nos apegando ao resultado e atribuindo demasia importância a ele, em vez de nos concentrarmos no processo. Essas preocupações se uniam num coquetel tóxico de autoderrota. Foi assim que chegamos lá. Antes de sequer alcançarmos a soleira de uma oportunidade, estamos cheios de medo e ansiedade, antecipando problemas de um futuro que ainda não aconteceu. Quando adentramos uma situação de alta pressão nesse estado, de espírito, estamos condenados a sair de lá arrasados. Se eu ao menos tivesse me lembrado de dizer isso, se tivesse agido daquela forma, se tivesse mostrado a eles quem realmente sou. Não temos como nos envolver totalmente numa interação quando estamos ocupados duvidando de nós mesmos e ouvindo a roda viva na nossa cabeça. A análise confusa, frenética e insegura do que achamos que está acontecendo ao redor. A consciência torturante de que estamos definitivamente numa situação de alta pressão e de que estragamos tudo. Exatamente quando mais precisamos estar presentes, ficamos menos propensos a isso. Como escreveu Alan Watts em A Sabedoria da Insegurança, para entender a música, você precisa escutá-la. Mas à medida que começar a pensar, estou ouvindo essa música, você não está ouvindo de fato. Quando está numa entrevista de emprego, pensando, estou numa entrevista de emprego, você não consegue compreendê-la, envolver-se plenamente com o entrevistador, nem apresentar o que gostaria de mostrar. Seu eu mais real, brilhante, arrojado e relaxado. Watts descreveu a expectativa ansiosa desses momentos como a busca de um fantasma que vive recuando, e quanto mais rápido você o persegue, mais rápido ele dispara na frente. Esses instantes se transformam em assombrações, e nós os dotamos do poder de nos assombrar antes, durante e depois. Na primeira vez que se deparar com situações tensas, imagine que a enfrenta com confiança e entusiasmo em vez de dúvida e temor. Imagine-se cheio de energia e à vontade enquanto está ali, livre de seus medos de como os outros poderiam estar julgando você. E imagine que vai embora depois sem arrependimento, satisfeito por ter dado o melhor de si, independentemente do resultado mensurável. Nenhum fantasma a ser caçado, nenhuma sagacidade aos pés da escadaria. Tina, uma moça de Nova Orleans, escreveu para mim contar como o fato de não ter concluído o ensino médio a prejudicou. Não apenas limitando seu acesso ao emprego estável e bem remunerado, mas também minando o seu sentimento de que merecia tais coisas. Ela trabalhou em vários empregos, muitas horas por dia, durante anos, e aos 34 formou-se na faculdade. Então foi se educando lentamente por meio de mudanças pequenas e graduais, a tratar mesmo as interações mais difíceis como oportunidades de se revelar do que sou capaz e de expressar meu valor. Imagine isso. Sou é como presença. Os elementos da presença. Vários anos atrás, durante uma reunião no laboratório do meu departamento, tive um momento revelador que despertou fortemente meu interesse em desvendar a psicologia da presença. Naquele dia, uma estudante visitante, Lakshmi Balachandra, gente, cada nome que eu vou te contar uma coisa, viu? Lakshmi Balachandra, estava pedindo feedback sobre alguns dados novos. Ela vinha investigando a forma como empresários vendiam ideias a investidores em potencial e como esses investidores reagiam. Após analisar meticulosamente vídeos de 185 apresentações para capitalistas de risco, examinando o comportamento verbal e não verbal, Lakshmi, eu não sei como se fala, acabou obtendo resultados surpreendentes.
Os indicadores mais fortes de quem obtinha o dinheiro não eram as credenciais da pessoa ou o teor da apresentação. Eram, na verdade, os seguintes traços: confiança, nível de bem-estar e entusiasmo apaixonado. Os bem-sucedidos não gastavam seus preciosos momentos sob os holofotes, preocupando-se com seu desempenho ou com o que os outros pensavam deles. No espírito da escada, os aguardava porque eles sabiam que estavam dando o melhor de si. Em outras palavras, os que se saíam bem estavam plenamente presentes e sua presença era palpável. Ela se manifestava, sobretudo, de formas não verbais, por meio de atributos vocais, gestos e expressões faciais e assim por diante. As descobertas nos intrigaram. Será que decisões envolvendo grandes investimentos eram realmente tomadas com base apenas nas impressões sobre a pessoa que faz a apresentação? Tudo se resume ao carisma? Tive uma reação nitidamente diferente ao ouvir Lakshmi na reunião do laboratório. Eu desconfiava que aquelas qualidades, confiança, bem-estar, paixão e entusiasmo, sinalizavam algo mais poderoso do que palavras sobre a capacidade do empresário de obter investimentos. Elas indicavam até que ponto aquele indivíduo realmente acreditava no valor e na integridade da sua ideia e em sua capacidade de concretizá-la, o que, por sua vez, podia sinalizar algo sobre a qualidade da proposta em si. Às vezes, projetamos facilmente uma confiança equilibrada e empolgada. Conforme indica o estudo de Lakshmi e outros, isso tem um grande peso. Influencia os entrevistados na hora de decidir a quem financiar. Influencia as avaliações dos entrevistadores de candidatos a empregos, se eles serão chamados e os detalhes finais da contratação. Estamos certos em valorizar tanto esse traço? Será apenas uma preferência superficial? Os bons resultados dessas decisões de contratação e investimento sugerem que não. Na verdade, o entusiasmo com autoconfiança é um indicador impressionantemente útil de sucesso. Em estudos sobre empresários, essa qualidade indica garra, disposição para trabalhar duro, iniciativa, persistência em fase de obstáculos, atividade mental aprimorada, criatividade e capacidade de identificar boas oportunidades e ideias inovadoras. E a coisa não para por aí. O entusiasmo fundamentado dos empresários é contagiante, estimulando um alto nível de comprometimento, confiança, paixão e desempenho nas pessoas que trabalham para e com eles. Por outro lado, empresários e candidatos a emprego que não transmitem essa qualidade costumam ser considerados menos confiantes e confiáveis, comunicadores menos eficazes e, em última análise, pessoas com desempenho fraco. Gente, como esse capítulo é grande, nós vamos, como sempre, dividindo em vários vídeos, tá bom? Eu vejo vocês na continuação desse capítulo, mas se você está me ouvindo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora e clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo, tá bom? Te vejo daqui a pouco. Até lá!